Shalom, shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos se multipliquem. Vamos agradecer ao Senhor, vamos olhar as coisas boas que o Senhor faz. Vamos dar valor àquilo que a gente já tem, né? Vamos olhar com olhar de gratidão, né? Olhar para o nosso corpo, estamos com saúde, o Senhor está dando graça, né? Nós temos os nossos braços, nossas pernas. Agradecer por tudo, em detalhes, né? Porque Deus, como Ele trabalha nos detalhes, a gente tem que reparar nos detalhes, naquilo que Ele faz e Ele é misericordioso com as nossas vidas. Glória a Deus, graças a Deus. Hoje Jesus quer nos ensinar como ser um bom servo, né, de Cristo. Porque lembrando que estamos aqui para servir ao nosso próximo, né? A graça ela é para nós servirmos, para nós nos dedicarmos ao próximo e não a nós mesmos, não para querer para nós, mas para o outro. Tá lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 16, que diz assim: se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido, né? As doutrinas da fé, a palavra de Deus, né? Toda a palavra de Deus, né? Em relação à fé, a fé em Deus, a crer em Deus, que essa palavra Deus é fiel a ela. E a gente tem que entender, né? Fortalecer a fé do nosso próximo, saber lidar com os que são mais fracos, ajudar eles a ter mais fé, a crer, porque Deus é fiel. E às vezes não é fácil, né? Os que são fracos na fé é meio difícil, tem medo, mas a gente tem que fazer de tudo, nos esforçarmos para mostrar, para ajudar, para falar, não, vai, Deus está com você, e ajudar passo a passo, né? E por isso que um dos frutos do Espírito é a paciência. Então temos que pedir graça todos os dias para Deus, né? Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. E isso que a gente tem que focar. Nos nossos exercícios espirituais, será como que tá, né? A vida tá corrida, não tá dando tempo. E o duro que o espírito ele vai morrendo, vai apagando, né? E a gente tem que sempre manter o que é aceso, porque para nossa carne diminuir, a glória de Deus aumentar, que ele cresça sobre nós. Então nós temos que o que? Mortificar a nossa carne. Tá corrida, a gente tem que fazer um esforço por acordar mais cedo. Orando, oração, o que seria exercícios espirituais, né? O fato da gente orar, né? Orar, a oração, o jejum, né? Oração com jejum, leitura da palavra de Deus. Isso são os exercícios espirituais, fortalecendo, né, o nosso espírito. A gente tem que fortalecer o nosso espírito, né? Lendo a palavra, orando, né? Escutando pregações para edificar, escutar hino, né? Sempre tá ali, ó, em espírito de oração, de adoração, né? Todo tempo, aonde a gente estiver ali, sempre ali, ó, em espírito de oração, aqui pensamento, né? Sempre com Deus, né? Olha o que diz Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então a gente tem que matar a nossa carne. Não deixar que ela prevaleça sobre nós, né? Então é o quê? Às vezes a gente fica desanimado, né? A gente quer ficar um pouco na carne, quer ficar um pouco sozinho. Nossa, tu quer descansar um pouco, né? Mas a gente tem que pedir graça. Senhor, me dá graça. Me dá graça, porque eu preciso servir, eu preciso fazer. Eu preciso me movimentar, eu preciso fazer
Não só exercícios espirituais, mas exercício físico. Mas focando mais nos espirituais. Às vezes a gente faz exercício físico, foca mais no físico, né? Mas a gente tem que ter o que? O equilíbrio, né? Romanos 8, 13 e 14 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Morrerão o quê? Espiritualmente, o espírito vai morrer. Mas a gente não pode deixar que o espírito nosso morra. Mas se pelo espírito você fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que glória a Deus. Então vamos querer ser guiados pelo Espírito, estar ligado com Deus, né? Ali perdoando o nosso próximo, né? O tempo todo. Ó, esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Esse ensinamento, a palavra de Deus, tem que ser aceito. A gente tem que abrir o nosso coração para que a palavra entre. A gente ouvir e deixar a palavra entrar para que ela comece a trabalhar em nós, né? Porque essa palavra, ela é viva. Ela é viva e eficaz. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. A gente entende assim, né, que ser um servo de Cristo, a gente vai passar por situações que a gente não quer, fazer coisas que a gente não quer, né, deixar a gente de lado para fazer para o outro, né? Só que a gente já tá o quê? Salvo, né? E a graça a gente entende aqui. Foi por mérito? Não. Foi porque eu merecia? Não. Foi porque eu era bom? Não. Foi porque eu andava certinho? Não, né? É uma graça, é um presente imerecido que Deus nos dá. Então, a partir disso, a gente tem que entender o que? O nosso lugar. Cara, é uma graça que está sobre mim. Eu estou mais feliz, eu estou mais alegre, eu tenho vida agora. Nada mais justo que eu passar minha vida a quem ainda não tem, né? Por isso que a gente tem que brigar com o egoísmo todos os dias na nossa carne. E entender, eu sou mais feliz agora, então eu tenho que passar isso pra frente, né? Recomende e ensine estas coisas, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Quantas vezes já ouvi já? Ai, tá começando agora, né? O que você quer? O que você quer achar que sabe alguma coisa? Você pensa que sabe mais do que eu, já tô há 20 anos. Eu falo, cara, não quero pensar nada, né? Só que a gente tem que tomar cuidado em proteger o nosso coração, né? Que Deus, ele protege, né? Deus, ele cuida de nós. Mas não deixar, né? Desprezar. Não, fique tranquilo, fique em paz. Já peça perdão ali em espírito. Perdoa ele, se você sabe o que tá falando. Eleva, né? Tenta amenizar a situação. Já ouvi várias coisas do tipo, né? Você tem 1 ano ainda, nem sabe de nada, nem vivenciou nada, né? Mal sabe a história que tem por trás do que eu já vivi. Mas como as coisas acontecem no mundo espiritual, ninguém vê, né? Porque é no espiritual que acontece, não é no carnal. Então as pessoas vão julgar, mas não deixe que elas fazem isso, não leve pro coração. Tenha misericórdia delas em nome de Jesus. Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então a gente tem que ter o quê? A vigilância no agir, né? Ser servo de Cristo, né? Pregar a palavra de Deus é uma coisa, mas e praticar a palavra? Né? Falar sobre o amor e vida e da morte, entregar a morte. Não podemos ser assim, a gente tem que dar exemplo na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. A gente não pode pregar a palavra e falar palavrão, falar coisa feia, falar coisas negativas, desmotivar alguém, né, tirar sarro. A gente tem que ser cristão no modo de agir, isso é o principal, né?
Será que Jesus foi cristão no modo de agir? Ou ele só abria a boca para falar? Não, ele abria a boca para falar e ele fazia. E ele agiu, ele se entregou por nós na cruz, né? Ele agiu, ele fez. É um ato. É isso que a gente tem que fazer. Para mostrarmos sermos cristãos, não adianta falar, eu sou cristão. Não, você tem que mostrar, não precisa falar quando você mostra, né? Eu sempre me cobro, eu falo, Senhor, me ajuda, me dá graça, né? Eu tô ajudando uma vizinha minha aqui, né? E eu não precisei ficar falando que eu sou de Deus, que eu sou evangélico. Falei nada. E a vizinha falou assim, olha, Deus mandou essa pessoa pra você que tá ajudando a senhora. Foi Deus que mandou. Eu olhei assim e falei, por quê? A pessoa precisa falar? Precisa ficar falando, sou cristão, eu sirvo a Deus? Não precisa falar, né? Eu falei com a pessoa que eu tava ajudando, mas não fiquei espalhando pra todo mundo. Mas a pessoa viu o agir, né? Eu fazendo. E falou, não é qualquer pessoa que faz, né? É só uma pessoa que é de Deus. Então a pessoa vê o agir, o ato de fazer, né? Por isso que a gente tem que mostrar em ações. O principal de ser um bom servo de Cristo é a gente mostrar o amor em ações, né? Não adianta só falar, ah, eu amo você, mas que jeito? Tem pessoas que a gente tem que dar uma estudada, a gente tem que olhar e falar o que ela gosta que faça por ela, né? O que vai mostrar para ela que você se preocupa com ela. Porque tem pessoas que, né, entende que ama de uma outra forma. Ai, tem pessoas que é assim, se você não me ajudar no serviço em casa, eu acho que você não me ama. Tem pessoas que pensam assim. E às vezes você nem sabe, né? Às vezes você ama, demonstra, fala, mas você não ajuda ela em serviço, aí ela acha que você não ama ela. Então a gente tem que ter assim uma preocupação e reparar no jeito das pessoas, né? Porque elas pensam uma coisa, a gente acha que é outra, né? Então por isso que a gente tem que reparar muito. Então a gente tem que o quê? Maneira de agir, na pureza, né? Não ficar falando mal dos outros, dando mau exemplo, mas sempre ajudando a pessoa em fé, positividade, dando vida, levando vida para as pessoas. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das escrituras sagradas e à pregação do evangelho no ensino cristão. Não se descuide. Olha aqui, a leitura da palavra em público. A minha rua é um pouco complicado, né? Ler a palavra em público, passa muito carro, é gente com som. Mas a gente tem que fazer um esforço, né? Porque talvez você tá ali na rua lendo a Bíblia, alguém passa, né? Vai querer ouvir uma palavra, vai querer uma oração, e a gente tem que estar o quê? Pronto a servir. Então por isso que é importante a gente pegar a Bíblia, ficar lendo na rua, lá fora, né? Um lugar que as pessoas possam ver. Porque às vezes alguém tá precisando de uma palavra de incentivo, né? De uma oração, a gente nunca sabe, né? Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo dos presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço no Senhor. Então, se Deus já falou que você já recebeu um dom da cura, né? Um dom de sabedoria, então use, né? Porque o dom é o que? Para usar. Deus não vai derramar dom para ficar parado. É por servir, é por reino de Deus. Então, sempre quando aparecer, nunca é à toa. Alguém aparecer pedindo oração, para dor na perna, e você ter o dom da cura, é porque Deus quer que você faça. Ai, mas eu tenho vergonha. Não existe vergonha no reino de Deus. A gente tem que ser humilde. Pedir humildade. Senhor, me dá humildade. Em nome de Jesus. Né? Põe a mão na enfermidade, põe a mão na cabeça, põe a mão na costa, aonde for, né? Não é você que vai fazer o milagre, é Deus, né? Se não curar, se não acontecer, não é porque Deus não quis, e tá tudo bem. A gente tem que saber
que é a vontade de Deus, não é nossa, mas a gente tem que orar. A nossa função é o quê? Orar, usar os nossos dons. Se Deus vai fazer ou não, aí você fala, ai, não aconteceu nada. É porque Deus não quis fazer, não é porque você errou, ou é porque... Não, é porque Deus não quis fazer. Então a gente tem que respeitar a vontade de Deus. Quantas vezes já orei e eu senti que não aconteceu nada? Mas às vezes eu até oro para ver, para dar incentivo para a pessoa, para ajudar. Porque às vezes a cura, dependendo da cura, existem alguns processos para ser curado, né? Então não vai ser assim momentâneo na hora, né? Então às vezes já orei por cura ali com toda a fé e eu não senti nada, não, né? Então eu falei, Deus não é a hora ainda. Então tudo tem esse momento certo, mas a gente não pode deixar de usar, não pode deixar de colocar a mão e orar, né? Pratique essas coisas e dedique-se a elas a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois você salvará tanto a você quanto aos que te escutam. Então, pratique essas coisas a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você e tenha cuidado com o que ensina. Então, a gente tem que ensinar conforme a palavra fala. Às vezes a gente vai ali ensinando conforme a nossa carne, mas a gente tem que ver, mas o que a palavra fala sobre isso? Vamos ver lá, né? Então, por isso que a gente tem que estar o quê? A leitura da palavra, ó, um dia. Comer palavras se for possível. Porque a gente tem que ensinar perante a palavra, não fora da palavra. Olha o que diz João 6,63. O Espírito dá vida, mas a carne não produz nada que se aproveite. Como que a gente vai levar a vida edificando o Espírito? Né? Porque a carne, ela não produz nada que se aproveite. Então, não é você querer ajudar alguém, você tá na carne pura. Aí você não vai conseguir ajudar e nem se ajudar, vai piorar a situação, né? Os dois vai ficar ali e não vai ajudar. Então tem que o quê? Ficar no espírito. Aí hoje eu tô edificando aqui para derramar. A gente entende, tem que encher para derramar, né? Encher e só ficar ali aproveitando, né? A gente tem que se encher e derramar sobre as pessoas, né? Eu falo sobre o perdão. Às vezes a pessoa despreza, ela fala as coisas de você. A gente já tem que liberar o perdão, aí, Senhor. Perdoe. Olha que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros. Então tem que suportar, né? A gente não quer, a gente tem que suportar, né? E perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Porque Jesus nos perdoou de tudo que a gente fez, blasfêmia, não querer Ele, abandonar pelos nossos pecados. Então Ele nos perdoou. Por que a gente não vai perdoar o pecado do próximo? Se Ele está criticando, falando coisas que não são verdades, Senhor, tem misericórdia, perdoa Ele em nome de Jesus. Então a gente tem que perdoar 70 vezes 7, a palavra fala. Tem que perdoar toda hora, liberar. Não vem carregando, pegando, ai, fiquei sentido. A gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne, mas é principados. Sempre tem que lembrar. Então por isso que a gente não pode ficar na carne. Porque daí a gente a leva pela carne, mas a gente tem que entender que a nossa luta é contra principados e potestades. Amém? Glória a Deus. Espero que a gente tenha aprendido como ser um bom servo de Cristo, né? Deixando a nós mesmos para glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor nos ensinou hoje, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Que a gente possa, a partir de hoje, ser um bom servo de Cristo, perdoar o nosso próximo, como o Senhor nos perdoou, matar a nossa carne e fortalecer os nossos exercícios espirituais, porque é assim que vamos levar a vida para as pessoas, que a gente possa nos sacrificar para fazer o bem ao nosso próximo. Em nome de Jesus,
Assim eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus e graças a Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.